sou Neide Santos, nordestina, que aos 6 anos de idade foi entregue para uma família com a promessa de ter educação, uma vida melhor e me fazer uma criança feliz. Ao chegar em São Paulo, fui parar numa oficina de costura, onde só houve maus tratos, abuso e trabalho escravo. Só que eu sonhava em ser feliz. Anos passaram e houve uma denúncia. Nesta denúncia, eu fui parar na casa de uma outra família. E aí, eu tive meu registro de nascimento. Eu pertencia a uma sociedade. E eu senti um pouco dessa coisa de felicidade, porque aos 11 anos eu fui para a escola. O professor Dias começou a fazer aulas de educação física e aí eu me apaixonei por educação física, porque era voltar à minha infância. Para mim não era nada sacrificante fazer atividade física, era prazeroso, era só diversão. E nesse meio tempo houve um campeonato colegial e a gente foi jogar, eu ia fazer um outro jogo e faltou uma menina no revezamento 4x100. O professor olhou para o lado e falou assim, vamos pôr a Neide, ela é tão magra que qualquer coisa o vento leva. E eu fui fazer aquele revezamento. E aí eu ganhei uma medalha. Aquela medalha foi incrível na minha vida. Foi a primeira vez que eu ganhei algo que eu conquistei, algo novo, que até então sempre usava usado de alguém. Aos 16 anos, minha mãe biológica apareceu. Fiquei super feliz. Só que éramos 5 irmãos. E aí, todos os meus sonhos se foram. Eu desisti do meu esporte, do meu sonho olímpico e desisti de estudar. Fui ser mãe de 5 irmãos e trabalhar numa máquina de costura para ajudar nos sustentos deles. Anos depois, eu namorei, noivei e casei. E tive o meu tão sonhado filho, Mark, a coisa mais preciosa que Deus me deu. Criei meu filho. Aos 20 anos, eu estava viúva. Meu marido foi assassinado no Capão Redondo pelo simples fato de ser negro. Passar do tempo, casei, tive 2 filhos e muito preocupada com a educação dos meus filhos, eu comecei a estudar com os meus filhos, ajudava eles nas lições e comecei a estudar e pegamos o hábito da leitura. Só que meu filho Mark sonhava em ser atleta e ele queria ser muito jogador de futebol. Em setembro de 2000, meu filho Mark, ele saiu de casa e não voltou. E ao enterrar meu filho, eu prometi para mim mesma que eu iria reescrever a minha história. Eu não sabia como, mas eu queria mostrar notícias boas, mostrar o lado bom da minha comunidade, que existia pessoas honestas, decentes, como a minha família e como eu. A vida seguiu. E aí eu resolvi fazer a vontade do meu filho, que era um dia eu ensinasse esporte para as crianças da comunidade, algo que eu comecei a fazer desde os 14 anos. E foi aí que nasceu a ONG Projeto Vida Corrida, vida do meu filho e corrida que eu fiz a vida inteira. Eu atender aquelas crianças, mas que elas estivessem matriculadas na rede de ensino. E esse tempo todo comecei a me questionar. Eu estou sempre fazendo algo por alguém. Eu tenho que me permitir a realizar pelo menos um sonho meu. E eu estou envelhecendo. Eu não quero ficar velhinha e falar, eu me arrependi de não ter feito isso. E eu me dei esse direito, saí da minha zona de conforto. E aos 59 anos, eu fui para uma sala de aula. E no primeiro dia de aula, gente, foi incrível. Foi como adolescência, quando você está adolescente, foi seu primeiro amor. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Por estar numa sala de aula que tinha muitos jovens, pessoas muito mais jovens que eu, porque eu sou a mais velha da classe. E no meu primeiro texto, eu escrevi, e falando da importância do professor, escrevi professor com P maiúsculo. E aí o professor falou assim, por que você escreveu professor com P maiúsculo? Porque eu falei assim, porque é meu mestre, é quem me ensina, é quem me educa, é a pessoa que eu tenho mais respeito, é o professor,
Por isso que, por favor, nunca me corrija. Deixa meu professor com P maiúsculo. E foi assim que eu cheguei ao CIEJA. E eu tenho um sonho de um dia ir para uma faculdade e um dia estar aqui novamente, contando outra história, não como aluna, e sim como educadora. E nessa vida, eu tinha somente 2 escolhas: ou ser vítima ou ser protagonista da minha própria história. E eu fiquei com a segunda opção. Gratidão.